O autor norte-americano Robert Greene, ele utiliza um conceito muito interessante para avaliar a qualidade do nosso tempo. Ele divide o tempo em duas categorias, tempo vivo e tempo morto. Tempo vivo é o tempo que usamos ativamente em nosso próprio benefício. É quando estamos agindo, aprendendo e fazendo cada segundo valer a pena. É quando usamos o tempo conscientemente a nosso favor, crescendo e nos aprimorando. Já o tempo morto é o tempo desperdiçado de forma inconsciente. Quando tu usa o teu tempo de forma desequilibrada, desalinhado de qualquer senso de propósito. Isso acontece quando tu simplesmente vive por impulso, sem ter uma organização estratégica e nenhum alinhamento entre aquilo que tu faz e aquilo que tu quer ser. O tempo morto é muito comum entre as pessoas que não têm um claro senso de propósito e metas definidas. Cada momento ou situação nos apresenta uma dessas duas opções, tempo vivo ou tempo morto. A vida está o tempo todo te fazendo essa pergunta. Esse tempo que tu tem à tua disposição agora mesmo, será tempo vivo ou tempo morto? Antes da gente continuar, não esquece de curtir o vídeo e principalmente se inscrever no canal para acompanhar o conteúdo que é lançado por aqui semanalmente. Vamos lá, pensa comigo. Digamos que tu tenha que pegar o ônibus para se deslocar até o trabalho e tenha que encarar uma viagem de 1 hora todos os dias. Como tu definiria esse tempo todo que tu passa dentro do ônibus? Seria tempo vivo ou tempo morto? A resposta é que depende. Se tu for a viagem toda contando as árvores e as casas pelo caminho, com certeza isso seria tempo morto. Mas agora, se tu aproveitar o trajeto para ler um livro ou ouvir um audiobook que vai ser futuramente proveitoso para uma transição de carreira, então isso certamente seria tempo vivo. Isso nos abre os olhos para o fato de que não é a situação que tu te encontra que vai definir se o teu tempo é vivo ou morto, mas sim a tua atitude em relação a ela. Em 1946, um homem chamado Malcolm Little foi preso ao tentar esconder um relógio caríssimo que havia roubado. Ao chegar em seu apartamento, a polícia encontrou joias, casacos de pele, um arsenal de armas e suas ferramentas de roubo. Ele foi condenado a 10 anos de prisão. Ele poderia ter passado todo esse tempo simplesmente contando os dias até que pudesse sair da cadeia. Ele também podia ficar planejando qual seria o próximo crime que ele ia cometer quando saísse. Mas ao invés disso, ele começou a ler. Ele literalmente copiou o dicionário palavra por palavra, fazendo com que todas as palavras que ele não conhecia fossem transferidas diretamente para o seu cérebro. Basicamente, quando ele não estava lendo no seu beliche, ele estava na biblioteca estudando. Nessa situação nada animadora, ele estudou o máximo que pôde sobre religião, história, sociologia e filosofia. Essa experiência causou uma transição onde nos 6 anos e meio em que teve preso, Malcolm Little se transformou em Malcolm X, um dos maiores ativistas dos direitos civis nos Estados Unidos. Quando os jornalistas lhe perguntaram qual teria sido a sua formação, ele simplesmente respondeu: livros. Aqueles foram os anos mais produtivos da vida dele. Ele aproveitou cada segundo enquanto os outros prisioneiros definhavam mentalmente. Aqueles anos difíceis simplesmente mudaram tanto a sua vida quanto a sua personalidade. Muitas vezes nós estamos ocupados pensando sobre o futuro e esquecemos das oportunidades que estão bem na nossa frente. Nós pensamos que o futuro é algo que simplesmente acontece, mas na verdade o futuro é algo que nós criamos agora, no presente. Neste momento, com as ações que tu está tomando agora mesmo, sejam elas boas ou más, o teu futuro está sendo desenhado. Por isso procura refletir sobre como tu está usando o teu tempo. É tempo vivo ou tempo morto? Faça uma análise sincera. Será que as ações que tu realiza agora estão trabalhando a teu favor para que tu tenha um futuro melhor de acordo com o teu ideal de ser humano? Nós tendemos a minimizar as coisas, mentindo para nós mesmos que não importa se gostamos ou não do nosso trabalho, afinal são apenas algumas horas extremamente chatas que temos que aguentar para poder pagar as contas e que nada de bom pode ser tirado disso, nada além do salário que cai na nossa conta no final do mês. Como Robert Greene diz, se você for pensar dessa forma, é provável que esteja morto. A sua mente aparentemente está. Eu sei que é mais fácil ficar indignado por não estar vivendo a vida que tu gostaria de viver, mas isso não vai ajudar em nada. É mais produtivo pensar que na próxima vez que um problema surgir, tu vai encarar esse problema como uma oportunidade. Usa esse momento para aprender com ele e dessa forma, até mesmo uma situação aparentemente negativa vai contribuir para o teu propósito. O problema é que a maioria das pessoas não tem um propósito claro na sua vida. Elas não têm metas e nem objetivos definidos e dessa forma, realmente fica bastante difícil reconhecer como tirar proveito de qualquer situação, o que dizer então das situações mais difíceis. Se tu tem dificuldade para encontrar o teu propósito, eu já gravei um vídeo onde explico de forma bem clara o que o propósito é e o que tu precisa fazer para encontrar o teu propósito.
Eu deixei o link aqui na descrição para que tu possa acessar esse vídeo assim que tu terminar este vídeo daqui. A gente pode escolher fazer de cada situação um momento de tempo vivo, só que para isso temos que decidir estar presentes no momento para aproveitar ao máximo o que está à nossa frente. Obviamente seria muito melhor se estivéssemos trabalhando naquele emprego dos sonhos, se não tivéssemos que perder horas no trânsito ou ficar ouvindo aquele chefe sem noção. Só que nem sempre isso acontece. Então, o que a gente vai fazer em relação a isso? O que a gente vai fazer é procurar por alguma vantagem. Afinal, em toda situação existe uma oportunidade escondida. É como se fosse um easter egg da vida que nós temos que estar atentos o tempo todo e também atentos o suficiente para encontrar. Mesmo que tu esteja numa situação que está longe de ser a ideal, existe muita coisa que tu pode aprender para tornar essa experiência não tão legal em algo produtivo e que ainda pode ajudar no teu desenvolvimento pessoal. O próprio Robert Greene é um exemplo disso. Apesar de hoje ele ser conhecido como um dos autores mais influentes dos últimos tempos, ninguém sabia quem ele era até os seus 40 anos de idade. Ele passou 20 anos no total obscurantismo, passando por cerca de 80 empregos diferentes, sendo que ele odiava a maioria deles. Só que todas essas experiências não tão animadoras pelas quais ele acabou passando, acabaram servindo como combustível para o seu trabalho como escritor. Enquanto ele estava preso em todas aquelas profissões nada inspiradoras, ele aproveitou o tempo para aprender, estudar e observar ativamente o comportamento humano, pegando todas as informações que iriam lhe ajudar a ser um autor best-seller anos mais tarde. O nosso ego nos leva a reclamar sobre a situação em que vivemos, sobre o fato de que preferíamos estar fazendo outra coisa das nossas vidas, e é exatamente esse tipo de atitude que cria o tempo morto, aquele tempo que nós nunca mais vamos reaver. Nesse sentido, o ego é o grande inimigo daquilo que chamamos de tempo vivo. Mas se nós formos minimamente criativos, podemos transformar todas essas situações limitantes, como a prisão do Malcolm X, ou um trabalho que não gostamos, em combustível para o nosso desenvolvimento pessoal. Para isso, nós temos que responder a seguinte pergunta: como posso tirar o melhor proveito dessa situação? O que eu posso fazer com este tempo? O tempo morto é revertido quando nós transformamos ele em oportunidades, fazendo com que uma situação ruim se torne em aprendizado, o que vai permitir que tu crie experiência para administrar melhor o teu futuro. Isaac Newton fez algumas das suas melhores pesquisas quando Cambridge estava fechada devido a uma epidemia. E também Shakespeare escreveu King Lear enquanto também se escondia de uma epidemia. Como dizem, esse momento que tu está passando agora não é a tua vida, mas apenas um momento da tua vida. A pergunta a se fazer é a seguinte: como tu vai usar esse momento? Vai ser tempo vivo ou tempo morto? Conta pra mim aqui nos comentários com qual desses dois conceitos tu mais te identificou. Será que a tua vida é constituída de mais tempo morto do que tempo vivo? Talvez seja a hora de pensar sobre isso, afinal de contas, esse vídeo não chegou até ti por acaso. Como diriam os estoicos, o universo é cosmos e não caos. E este conteúdo tem uma importância significativa no teu desenvolvimento pessoal. Se tu quer ter acesso a mais conteúdo sobre estoicismo todos os dias, então não deixe de clicar nos links aqui na descrição para acompanhar meu trabalho nas demais redes sociais. E também, é claro, já aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado, que eu tenho certeza que tu vai curtir o conteúdo, porque afinal de contas, meu amigo, conhecimento é poder.